a insuficiência da razão discursiva. Tanto os indianos quanto Plotino, eles insistem que a razão discursiva ela é importante, né? O intelecto é importante, a mente é importante, ela precisa ser cultivada, desenvolvida, mas transcendida. Se nós ficarmos só no âmbito intelectual, essas realidades para nós vão ser, né, só objeto de estudo intelectual. Nós não vamos atingir, né, essas realidades. E conhecimento para eles, em última análise, é experiência, é vivência. Então, a insuficiência da razão discursiva. Nós temos que superar o mundo dos nomes e das formas, o Namarupa. Plotino fala exatamente isso quando se refere à dialética, né? Ele diz, olha, a dialética é importante, ela leva até um determinado ponto, mas a partir dali nós temos que superar a dialética. Ela passa a ser um amontoado de nomes, de teorias que precisa ficar para trás. Claro, como falava Eliot, para que nós possamos transcender a mente, primeiro a gente tem que ter uma mente, né, ser transcendido. Então, acho que esse é um grande erro. Às vezes a gente a gente descuida do aspecto mental, né? Não, a mente não é importante, né? Mas se não é importante, a gente não consegue se expressar no mundo e tudo mais. Então, precisamos desenvolver a mente, mas com a consciência, isso que é difícil, né? Que ela não é a razão, não é a realidade última. É interessante também uma forma como tanto Shankara como Plotino se referem à realidade última. Eles usam um pronome demonstrativo neutro. Plotino usa o termo grego ekeino e Shankara no Vedanta, nos Upanishads, né? Eles vão usar o tat, tvam asi, tu és aquilo. E Plotino usa basicamente o mesmo termo, né? As vias de acesso eu já falei um pouquinho, né? Karma, Bhakti, Jnana, a via devocional, a amorosa, a via que desenvolve mais o raciocínio, a mente, o conhecimento, o Jnana Yoga, e o Karma Yoga, que trata, né, de uma aproximação por meio da ação, né? Ou do desenvolvimento das virtudes. No grego eles têm a mesma coisa. Isso é algo inédito, assim, eu não encontrei até hoje escrito em nenhum lugar, né? Por isso que a gente traz muita coisa que é batida e revista, né, e tudo mais, mas essa percepção eu encontrei a partir das leituras, né, dos gregos, né, que é uma relação entre três termos gregos com essas três vias ascensionais dos indianos. Para o Karma Yoga, nós teríamos a via da Areté, da excelência, impropriamente traduzida por virtude, né? Virtude para o grego não é algo pronto, acabado, é sempre um caminho, né? Então a Areté é a excelência, um caminho de autoaperfeiçoamento constante. Corresponde ao Karma Yoga. Para o Bhakti Yoga, ou Bhakti Marga, nós temos o Eros, né, o caminho da erótica platônica ou erótica plotiniana. Se pensarmos na platônica, nós vamos recorrer ao banquete. Tem basicamente 3 diálogos em que Platão desenvolve a sua erótica, né, ou a sua via ascensional por meio do amor. O Lises, o Fedro e o banquete. No Lises ele trata mais um amor enquanto amizade. No Fedro, né, já tem uma perspectiva ascensional, ou seja, o aspirante tem que recuperar as asas da alma para poder, né, retornar ao mundo supraceleste, mas só no banquete que ele vai desenvolver, né, na plenitude a sua concepção erótica. Ou seja, são os 7 degraus da escada do amor,
em que, né, o aspirante chega à compreensão da totalidade das coisas. Então, ao Eros platônico corresponde o Bhakti indiano. E por fim, ao Logos grego corresponde o Jnana indiano. O Logos, a razão, o discurso, podemos pensar até na lógica, né? Que são então as três vias ascensionais: Arete, Eros e Logos. Karma, Bhakti, Jnana. Daria para desenvolver muito mais esse ponto, né? Mas ficamos por aqui. Um outro ponto de contato: a energia divina que cria e mantém o universo. Para os indianos nós temos Shakti, poder divino, e no neoplatonismo nós temos a Dinamis, são as forças que criam e sustentam o universo. 9, são vários pontos de contato aqui que eu estou trazendo, mas o 9 tem a ver com o conhecimento, né? O conhecimento nos dois casos não se trata de acumulação, mas de aquele conhecimento que propicia a transformação e a emancipação, a libertação do ciclo do samsara, libertação do ciclo de reencarnações. Nos dois casos se descreve, né, essa experiência última de consciência, no caso dos indianos como um Nirbidya Samadhi, né, um Nirvana, um Dharma Mega Samadhi no Yoga, e Plotino chama isso de Henosis, né, a unificação de consciência. Ele chega a falar em um dos seus tratados de como é percebida uma experiência dessa natureza. A Eneida 4.8. Muitas vezes ocorreu-me ser retirado de meu corpo e conduzido a mim mesmo, ser retirado das coisas externas e introduzido em mim mesmo. Então ver uma beleza maravilhosa, tornando-se ainda maior a certeza que pertenço à ordem superior dos seres, por ter realizado em ato a mais nobre forma de vida, ter me identificado com a divindade, ter me estabelecido nela, ter vivido o seu ato e me situado acima de tudo quanto é inteligível, exceto o Supremo. Então, estabelecidas essas conexões entre o Vedanta e o neoplatonismo, claro que a gente não vai ter como desenvolver todas as passagens que em uma tradição conseguem dialogar com a outra, mas falar pelo menos um pouco, né, de como é que isso se dá. Tem passagens que acentuam a absoluta transcendência do Brahma Supremo, do Uno. Por exemplo, nós temos lá no Brihadaranyaka Upanishad: nele não há diversidade, passa da morte para a morte quem vê nele diversidade. Um livro da editora Teosófica chamado Os Upanishads. Aqui vocês encontram inúmeras correlações com os tratados das Enedas. É só pegar, ler um, ler outro e fazer esse exercício que a gente vai fazer aqui rapidamente. Ainda nos Upanishads, a indicação de Brahma é net, não é isto, não é aquilo, pois nada é possível além de dizer net, porque ele é verdade além da verdade. O Buda ensinava algo muito semelhante. Amitaya, não trates de medir com palavras o incomensurável, nem trates de aprofundar a sonda do pensamento no insondável. Quem pergunta erra, quem responde erra. Não digas nada. Plotino, em várias passagens, ele se refere ao Uno como anterior a todas as coisas. Ora, se ele é anterior a todas as coisas, ele está
ele é anterior à intuição, anterior ao pensamento discursivo, anterior à linguagem. Ou seja, como é que nós vamos descrever com pensamentos, com conceitos, com a linguagem, aquilo que está muito além da linguagem. Enfim, várias passagens então que acentuam a transcendência absoluta do Brahman Uno. Algumas outras passagens acentuam a imanência do Uno Brahman. Lembra que a gente falou que muitas vezes o primeiro princípio é visto como algo positivo, porque se tudo vem do Brahman, tudo é Brahman. Por exemplo, no Ishavasya Upanishad, aquilo é o todo, isto é o todo surge do todo. Quando tiramos o todo do todo, o todo permanece. Plotino muitas vezes ele compara a manifestação, né? Ele diz que toda manifestação ela surge, né, de um primeiro princípio, como os raios do sol. Ou seja, o sol, aquilo que, né, irradia constantemente luz e calor sem se diminuir, que preserva em si, né, a sua essência, mas que gera todas as coisas. E se tudo no mundo traz, né, esse primeiro princípio, tudo advém desse primeiro princípio, cada coisa no universo manifestado é uma chave de retorno ao absoluto. 3. Por fim, tem passagens que buscam a harmonia, né? Assim, nem tanto a transcendência, mas nem tanto a imanência. Uma tentativa de mediação entre esses dois extremos. Em Platão nós vamos encontrar isso no Sofista, quando ele fala dos níveis de ser, né? Quando ele utiliza o termo imagem, né? A imagem, ela não é o objeto real, mas ela é algo, né? Quando nós nos enxergamos no espelho, a imagem que é vista no espelho, ela não é o objeto real, mas a imagem é algo, né? O sonho não é a realidade última, mas quando nós estamos sonhando, nós temos, né, uma experiência real. E nos Upanishads nós encontramos exatamente a mesma concepção. No Ishavasya, imanência e transcendência. Aquele que conhece conjuntamente esse par, com a imanência ele vence a morte e com a transcendência alcança o imortal. Bom, e por fim, existe uma conexão muito estreita entre a concepção do indivíduo, né, do ser humano, mostrando que ele é um universo inteligível, no caso de Plotino, ou, no caso do Vedanta, que Atma é idêntico a Brahma. É uma doutrina esotérica chamada Svabhava, ou seja, diz que nós somos aquilo. Então, se somos a realidade última, precisamos tirar os véus que encobrem essa percepção. Nos dois casos, todo o ensinamento ele converte para esse propósito. Ele converge para esse propósito, né, de apontar e permitir o acesso a essa realidade última. Nos Upanishads, que é um dos textos principais da tradição Vedanta, a palavra eterna, Om, é tudo. O que foi, o que é e o que será. E o que está além do tempo tríplice. Tudo é um. Brahman é tudo e Atma é Brahman. E em Plotino, para encerrar, nós encontramos
exatamente a mesma concepção de ser humano. Quando ele diz que a aspiração humana não deveria ser simplesmente a de estar livre do erro, mas a de ser Deus. Muito obrigado pela atenção.